Nos últimos tempos, têm surgido diversas profecias sobre o que pode acontecer em 2025. Entre tantas mensagens, uma em especial me tocou profundamente e acredito que também será muito relevante para você. Mas antes de começar, peço que se inscreva no nosso canal para me ajudar a bater os 1000 inscritos, deixe o seu like e comente o que achou do vídeo. Trata-se de uma visão recebida por uma mulher de Deus que mora nos Estados Unidos. O que ela compartilhou não só me impactou, como senti uma forte necessidade de trazer essa mensagem para que mais pessoas tenham a chance de refletir, orar e buscar discernimento diante do que foi revelado. Essa profecia foi traduzida e adaptada para que fique mais clara e compreensível. Quero convidar você a acompanhar essa mensagem até o final, porque há detalhes importantes que não podem ser perdidos. Peço que cada um que ouvir ou ler essas palavras leve a questão ao Senhor em oração, pedindo ao Espírito Santo que traga sabedoria e entendimento sobre como aplicar essa revelação em sua vida. O objetivo não é apenas escutar ou ler, mas sim entregar essa mensagem nas mãos de Deus, buscando orientação para saber como agir. Minha missão aqui é apenas ser um mensageiro, compartilhando o que foi mostrado, acreditando que isso pode servir como um alerta e um chamado para aqueles que desejam ouvir e se preparar. Vamos juntos refletir sobre o que foi revelado, com o coração aberto e com o desejo sincero de fortalecer nossa fé para os desafios que estão por vir. A visão em questão aconteceu de forma muito impactante. Essa mulher relatou que foi como se Deus tivesse permitido que ela enxergasse pedaços do futuro, especificamente do ano de 2025. O que ela viu não foi fácil de descrever. Parecia que o mundo estava passando por uma transformação intensa, como se as bases e estruturas conhecidas estivessem sendo abaladas de maneira drástica. Ela descreveu cenas de destruição, sofrimento e caos, mas também uma sensação de alerta, como se estivesse sendo chamada a prestar atenção aos sinais que estavam ao seu redor. Um dos aspectos mais impressionantes dessa visão foi perceber que ela não era única. Ao conversar com outras pessoas, ela ouviu relatos de experiências semelhantes, como se Deus estivesse revelando mensagens parecidas para diferentes pessoas, unindo-as em um propósito maior. Era evidente que essas revelações tinham um significado comum, um chamado para que o povo de Deus desperte e volte a viver de acordo com os princípios divinos. No centro dessa visão, havia uma mensagem clara. A ira de Deus está prestes a se manifestar sobre o mundo, mas isso não é fruto de um capricho ou injustiça. Pelo contrário, é consequência de uma humanidade que tem se afastado de seus caminhos, inclusive muitos que se identificam como cristãos. Deus mostrou sua tristeza e decepção ao ver que muitos de nós que nos chamamos de seu povo temos abandonado os valores e os princípios que ele estabeleceu. A visão também trouxe um aviso sobre 2025. Será um ano de grandes desafios, especialmente para os cristãos que têm vivido de forma negligente em relação à sua fé. Havia um chamado urgente para que resgatemos a prática da oração, pois senti que somente por meio dela seremos capazes de enfrentar o que está por vir. Foi como se Deus estivesse dizendo que a oração será a âncora que nos sustentará em meio às tempestades futuras. Essa experiência começou de maneira inesperada. Era uma terça-feira, 26 de março, quando normalmente essa mulher se reúne com o grupo de oração de sua igreja. No entanto, naquele dia, devido ao trabalho, ela chegou em casa tarde, por volta das 21 horas. Decidiu tomar um banho antes de comer, mas foi nesse momento que algo incomum aconteceu. De repente, uma luz intensa atravessou seus olhos, como se alguém estivesse apontando uma lanterna diretamente para ela. A luz era tão forte que a deixou tonta e sem forças, como se fosse desmaiar. Ela tentou sair do banheiro, mas acabou caindo, batendo a cabeça no chão. Enquanto se arrastava para o quarto, sentia-se arrependida por não ter ido ao grupo de oração naquela noite. Na cama, começou a orar, pedindo perdão a Deus, sentindo-se como se estivesse sendo disciplinada, mas ao mesmo tempo grata por ainda estar viva.
Enquanto orava, algo surpreendente aconteceu. Ela sentiu uma forte presença no quarto e uma brisa fria atravessou o ambiente, mesmo com as janelas fechadas. Então, ouviu uma voz chamando seu nome. A princípio, ficou assustada, pois mora sozinha e já era tarde da noite. Intensificou suas orações, pedindo proteção, e logo adormeceu profundamente. No sonho, ela se viu em um prédio grande e desestruturado, cheio de portas e janelas cobertas por teias de aranha, que a impediam de passar. Sentia-se presa e sem saída, até que um homem alto apareceu, segurou sua mão e disse: "Você está livre." Ele explicou que o que aconteceu, no banheiro, foi uma tentativa do inimigo de tirá-la da vida, mas que suas orações e a misericórdia de Deus a haviam protegido. Nesse momento, ela compreendeu que a oração tem o poder de nos livrar de situações inimagináveis. Lembrou-se de como a Bíblia nos ensina a orar sem cessar e entendeu que as orações de hoje podem ser a proteção de amanhã. No entanto, mesmo após ser liberta, percebeu que as teias de aranha a seguiam, tentando prendê-la novamente. Isso a fez entender que, mesmo quando Deus nos liberta, o inimigo não desiste e continua a tentar nos atacar. Em outra parte do sonho, ela se viu diante de uma cidade magnífica, cheia de mansões e beleza indescritível. Porém, os portões dessa cidade estavam fechados. Enquanto observava, um anjo apareceu e a deixou impressionada, misturando reverência e temor. Ela sentiu que estava diante de algo divino e que havia muito a aprender. Ao me aproximar daquela cidade celestial, fui tomado por um profundo desejo de entrar. No entanto, um anjo apareceu diante de mim e disse que ainda não era o momento. Ele tinha uma mensagem importante que precisava me transmitir, algo que eu deveria compartilhar com outros. Enquanto ele falava, comecei a visualizar imagens do futuro, revelações que me deixaram profundamente impactado. O anjo me alertou sobre o ano de 2025, afirmando que será um período de grandes provações, ainda mais difíceis do que aquelas vivenciadas em 2024. Ele explicou que o coração das pessoas tem se distanciado de Deus, que muitos têm retornado aos mesmos pecados dos quais já haviam sido libertos. Deus, segundo o anjo, está profundamente entristecido com a falta de arrependimento entre o seu povo. Ele me mostrou como o mundo tem se corrompido e se tornado mais imoral, ultrapassando os dias de Sodoma e Gomorra em decadência. Entre os comportamentos que desagradam a Deus estão a mentira, a ganância, a imoralidade sexual e o ódio. Apesar dos diversos alertas enviados, muitos permanecem indiferentes e não buscam a reconciliação com o Senhor. O anjo revelou algo perturbador. Haverá uma guerra civil nos Estados Unidos, causada por divisões internas. Ele me mostrou duas figuras brigando, uma representando a cor azul e outra o vermelho. Apesar de não compreender o significado exato dessas cores, ficou claro que essas divisões resultariam em grandes perdas humanas. Além disso, ele falou sobre uma severa crise econômica que acontecerá em 2025, a pior já registrada na história. Nenhuma moeda será forte o suficiente para suportar a crise, que afetará todos os países. Ele alertou que haverá escassez de alimentos e outros recursos essenciais, destacando a importância de as pessoas se prepararem, armazenando provisões. Desastres naturais também aumentarão em frequência e intensidade, com inundações, terremotos e tsunamis, devastando regiões da Europa, América e Ásia. Apesar da gravidade dessas revelações, o anjo também trouxe uma mensagem de esperança. Deus está atento ao mundo e protegerá os justos. Ele garantiu que aqueles que buscam a Deus de todo o coração e permanecem fiéis não serão atingidos pelas calamidades. Antes de partir, o anjo enfatizou que o amor de Deus é imensurável e que ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem genuinamente. Ele disse que muitos desses acontecimentos poderiam ser evitados se o mundo se voltasse para Deus com sinceridade e humildade. O anjo me lembrou de um versículo crucial da Bíblia,
em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Essa passagem é um chamado urgente de Deus para nós. Ele nos convida a nos humilhar, reconhecer nossa dependência dele, buscar sua face e nos afastar do pecado. Servimos a um Deus paciente que tem prazer em perdoar. A realidade do mundo atual, com sua imoralidade, violência e egoísmo, entristece profundamente o coração de Deus. Mas Ele ainda nos chama para voltarmos a Ele. Deus não se agrada de comportamentos como casamentos entre pessoas do mesmo sexo, imoralidade sexual, ganância, ódio e assassinatos. Porém, Ele continua estendendo suas mãos misericordiosas, pronto para acolher todos os que se arrependem. Neste momento, convido você a orar comigo. Senhor Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdia infinita, viemos diante de Ti com corações arrependidos e quebrantados. Reconhecemos que somos pecadores e que muitas vezes temos transgredido contra a Tua santidade. Pedimos perdão por nossos pecados, pelas vezes que ignoramos a Tua voz e seguimos nossos próprios caminhos. Clamamos por Tua misericórdia sobre nossas vidas, nossa nação e o mundo. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos a caminhar nos Teus caminhos. Dá-nos um coração arrependido e renovado, para que possamos buscar a Tua face todos os dias. Obrigado por Tua paciência e pelo Teu amor constante. Declaramos que confiamos em Ti, em Tuas promessas e no poder do Teu perdão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você concorda com essa oração, digite Amém nos comentários. E se você deseja aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou renovar sua aliança com Ele, escreva: Eu te aceito, Senhor Jesus. Vamos orar por você. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam tocadas e voltem para Deus enquanto ainda há tempo. Até o próximo vídeo.